O Duílio tem algum argumento, e dá pra concordar, quando ele diz isso, que quando ele entrou, a discussão era se ia cair ou não. E agora que ele está, se disputa título ou não? Eu não lembro de nenhum momento em que o Corinthians esteve no se cair ou não. Não lembro disso. Exemplo do que você falou, e eu concordo, o André Sanches, para mim, na primeira gestão dele, foi o melhor presidente que o Corinthians teve. Ele pegou o Corinthians, não tinha campo, ele deu um campo, não tinha CT, ele deu um CT. Ronaldo. O Ronaldo foi o Joaquim Grava, mas ele era o presidente, ele avalizou e tal. Não foi ele. Isso aí foi coisa do Joaquim Grava. O Joaquim foi, sugeriu, ele no primeiro momento falou, que loucura é essa e tal. Aí o Ronaldo foi treinar lá, viu que os caras se trocavam num container e falou... várzea, né? Aí arrumou essas empresas, inclusive a Neoquímica foi ele que trouxe e tal. E aí o Corinthians, então tinha sido brilhante. Depois ele voltou uma segunda vez, foi um horror. E a coisa vem piorando. Aí eles brigaram entre eles, oh meu Deus do céu, o Mário Gomes chegou a romper com ele e tal. Mas eles continuam lá há muito tempo. Tempo demais. Pelo que quando o Andrés entrou, como sempre, eles entram para quebrar o continuismo. O João Avelange fez isso com o Stanley Rose, ficou muito mais tempo. O Matheus estava no poder, o Alberto do Alibe entrou para quebrar o continuismo com o Tempão. E o Andrés derrubou o do Alibe com o mesmo argumento e continuou lá. Porque quem manda, na verdade, é o Andrés. Então eu não vejo essa coisa do Corinthians. O Corinthians está muito abaixo do que pode. Eu lembro sim que o ex-presidente Andrés, que é o pai de toda essa criançada aí, dizendo que o futebol brasileiro ia ser espanholizado. Que eles teriam dois times. O Flamengo e o Corinthians seriam o Real Madrid e o Barcelona. O Flamengo virou o Barcelona e o Corinthians virou o Castilha. Né? Porque não briga por nada. Não, mas brigou pela Copa do Brasil no ano passado. Não, mas isso é acidente. Pô. Não, mas brigou, Flávio. Mas é o que eu falo, brigou. Quem briga por coisa do futebol brasileiro é o Flamengo e o Palmeiras. O lugar que ele disse que seria do Corinthians ficou do Palmeiras. O Palmeiras engoliu o Corinthians. Engoliu o grande time de São Paulo hoje, o grandão de São Paulo hoje é o Palmeiras. Por causa do Paulo Nobre e depois por causa da Leila, que botou muito dinheiro. Deveria ter sido o que o Andrés prometeu pro Corinthians. O Corinthians, quando muito, ele pode ser comparado ao Castilha. Né? E o Palmeiras virou o Real, dentro da teoria dele, de dois times. Quando acontece... Posso falar já da história da invasão, lá da saída do Roberto? Já claro! Depois. Quando a direção cede a esse tipo de coisa, ela se apequena. Cada vez mais. O quê? Quando ela cede pra entrada no CT? Não, quando atende o que os caras queriam. Porque é óbvio que essa história de sair, porque cascata, não aguentou e saiu. Ele disse que ele bancou o Roberto, o Duílio. Ele não queria tirar, diz que o Roberto pediu pra sair. É mentira isso? É acerto ali entre eles. Eles pediam duas coisas, a saída do Roberto e a não renovação do Luan. Até agora o Luan não renovou também. Então, o reaproveitamento, né, do Luan. Reintegração. Né? Reintegração. Não, nem tem como renovar. Não é renovar, é reintegrar. Renovar, porra. Reintegração. Até agora também não reintegrou. Então, os caras estão mandando. E os caras invadiram lá como bandidos fazem. Eles cortaram grades e tal. Invasão. Aquilo é um assalto ao local. Isso deveria ter sido chamado para a polícia. Não aconteceu nada. Não sei de ninguém que foi preso, nada disso. Então, quando eles cedem para esse tipo de gente... Tá na delegacia, viu, Flávio? Não, é palavra do presidente. Eu sei. Também falou que segurou o Roberto Andrade. Então, quando cede, se apequena. Quando a gente fala de Paulo Nobre, uma das coisas que ele fez, além de acertar a vida do Palmeiras, foi mandar esses caras aí, que exploram os clubes, usam o símbolo do clube e não pagam nada, para aquele lugar. Não tinha acesso nenhum. Fora. E há um caso com a Leila, essa briga da Leila, quando ela parou de dar grana para os caras e os caras começaram a ficar bravinhos, isso começa quando eles implicaram com um funcionário da Leila. E aí ele falou assim, não, eu vou sair para te dar um certo conforto. Ela falou, não, você não vai sair se você quiser lá na frente. Agora não, nem que você queira sair eu não vou te liberar, porque eu não vou me submeter a esses caras. E aumentou a pressão e tal, e ele ficou, e depois do tempo ele acabou saindo, mas ela não perdoou os caras, aí tchau. Não vou mais ficar comprando o apoio desses caras. Não deveria ter feito isso nunca. Paulo Nobre nunca aceitou. Então, quando você toma esse tipo de atitude, você bate de frente dos caras, você cresce. Quando você cede, você se apequena. Então, nesse fato, o Corinthians se apequenou ainda mais. Tá diminuindo, tá baixando. Vai cedendo para esses caras, vai se apequenando. Mas, Flávio, eles acabam virando... Não é só o Corinthians, tá? Eu sei. A torcida organizada tem influência em grande parte dos grandes clubes do Brasil. Dos grandes, não, né? Por exemplo... Tem influência, não. Naqueles estão se apequenando, é o que eu tô falando. Não, mas no Flamengo eles entram. Mas eles entram. Eles podem não mandar, mas eles entram. Não sei.
Eles entram, eles cobram. É uma maneira de apequenar o clube. Já entraram. É uma maneira agora a relação tá ficando mais estremecida, mas continuam tendo influência. É uma maneira de apequenar. Eles ficarem gritando é problema deles. Você não pode ter acesso, não pode ter influência. Agora, quanto mais você tem influência, mais o time se apequena. Daqui a pouco, o Corinthians vai ser um apêndice deles. E não eles o suga-sangue do Corinthians. Esse partido aí que o Vanderlei falou, nem sabia que tinha isso aí. Pelo amor de Deus, aí será realmente o fim do mundo. Né? O Corinthians vai virar uma torcida organizada. Mas é problema do Corinthians. Não vai ter sucesso. Vai se apequenar cada vez mais. Foi isso que a declaração do Duílio de ontem foi patética. Foi uma coisa de se apequenar. O Corinthians está se apequenando mais. Você acha que ele deixou claro... pareceu que era uma entrevista para se explicar, mas era uma entrevista para deixar claro que ele seguiu tudo que a organizada pediu. É claro. Olha, eu segurei e tal, mas olha, o Roberto Andrade saiu e o Luan... Aí o Luan... Não, o Luan ainda não se manifestou e tal. Não sei o quê. Obedeceu tudo direitinho. Tudo certinho. De joelho, sabe? De joelho. Sim, senhor manda e tal. Mas eu vou falar lá fora que é outra coisa. Não. Obedecendo a gente, tá tudo bem. E foi o que foi feito. É isso. E aí se apequena. Isso é se apequenar. Você não pode ceder para esses caras. Eles são a minoria da minoria da minoria da minoria. Quando ele tem 30 milhões de torcedores, meia dúzia, 3 ou 4, que usam o clube. Usam. Esses caras, os clubes deveriam de cara cobrar royalty. Proibir o uso do uniforme. Os caras não pagam ingresso, não usam as coisas do Corinthians. Vão lá brigar, enchem o saco, ocupam o lugar que poderia ser pago e usado pelos torcedores de verdade e fazem um barulho tremendo e tem poder. E muitos deles são conselheiros ainda, Flávio. É porque dão espaço para isso, né? Esse tem um monte de conselheira de torcida uniformizada. Pois é, se você puxar a capivara dos caras, você já evitaria isso. Mas, enfim, problema é eu tenho um outro lado do Flávio que eu concordo que tem muitos absurdos. Mas eu também acho que são essas torcidas que empurram o tempo inteiro, que fazem o estádio gritar. Não, eu acho que tem um lado da torcida organizada que tem que ser valorizado. Tem um lado que tem que ser atacado, que é o lado da bandidagem, é o lado da briga, é o lado de mortes, é o lado de ameaças. Esse lado eu nunca vou compactuar. Só ele sabe gritar. Só que o problema... Cara, eu vou te falar. Quando torcida organizada não grita, o estádio não grita. Eu vou em estádio desde que eu nasci. Essas porcarias. Mas é verdade. Essas porcarias começaram a ganhar força a partir dos anos 70, 80. Não tinha futebol antes deles? E era maravilhoso. Flávio, eu não digo da década de 70. Eu vi. Eu digo da década que eu comecei. Eu vi. Eu comecei a ir pra estádio na década de 90. E você sabe por que eles gritam? gritam? E foi aonde eu comecei a ver que a organizada que puxa o grito. Porque eles... Eu não acho que você pode criminalizar todo mundo organizado. Eles colocam você tem que criminalizar os que brigam. Eles colocam o terror. Eles colocam o terror no campo. Isso tem. Eles colocam agora, o terror. tem muita gente ali que vai pra torcer, que vai pra gritar. Então vai e torce. Não precisa torcer pra torcida organizada. Tá bom, mas o que eu digo é que é ali que sai o grito. É ali que sai o grito. É na mancha que sai o grito, é na mancha que sai o grito. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eles criaram o terror e tiraram as pessoas que faziam isso. Então, por terrorismo, eles fazem terrorismo. Vai na torcida uniformizada de São Paulo, como tem gente aqui que já foi, e tenta fazer alguma coisa. Tenta fazer qualquer uma delas. É tudo a mesma coisa. Essa lixarada aí, eu não dou nome pra facção nenhuma. Mas é o que eu falo, você generaliza. E eu tô vendo que o Piperno também tá bem revoltado. Eu digo e eu reafirmo. O grito nos estádios sai das organizadas. Claro, porque eles fazem terror com agora eu vou compactuar com bandidagem? Não. Brigou, preso. Preso. Como é que você compactua? Quem briga tem que ser preso. E como é que você compactua? Quem invade CT tem que ser punido pela lei. Quem faz isso? Ué, uma parte pequena da organizada. Não é pequena, não. É pequena. Eles têm bloco. Portanto, que a organizada bota 30 mil no estádio. Eles criam bloco. Por que eles botam 30 mil no estádio. Quem invade treino são 10. Eles criam um clima de terror e isso é mandado. Eles sabem que eles são os caras. Mas eles têm que ser punidos. Mas não, é pessoa. Tem que punir os responsáveis por essas porcarias. Sim. Acaba isso aí. Que seja. Não, acabar não. Por que não? Porque eu acho que são eles que fazem a festa no estádio. Faz festa. Eles fazem terror. Eles impedem que os outros façam a festa. Eles fazem terror. Eu quero que ele fale porque ele está indignado aqui. Pode falar. O que você quer falar? Só queria... É uma palavra. O Asmar está esquecendo que todas as torcidas têm pelotões de combate. Não são 3 ou 4. Que tem que ser presos. É isso que eu falo. Se o cara vai pra combater, se o cara vai com pedaço de pau, com pedaço de ferro, ele vai pra tentativa de homicídio. E eles são, eu costumo dizer e eles isso. São ligados a quem? Você sabe? A organizada. Então, eles têm controle disso. Eles têm controle disso. Não teve agora essa ordem. Não tem controle. Agora essa ordem que não vai ter mais briga. Teve a ordem. De quem? Eu não posso dizer. Eu não vou falar aqui que eu não tenho prova. Só por ter essa ordem. Então, tem uma ordem. Já significa que esses caras eles estão ligados à marginalidade. Isso não serve pro futebol. Alguns.
Mas tem muita gente que vai pra torcer e tem. Se agora, vai pra torcer, se ele vai com um pedaço se ele vai de pra pau, torcer no bolo e esconde marginal, ele tá compactuando com criminalidade. Mas ele não esconde marginal. Como não? Ele Se não você esconde faz marginal. Você tá falando que 30 mil vão no estádio e que não sei que grupo Sim, faz. vai. Vamos botar aí uma média de 15 mil dos 15 grandes mil. clubes. E aí quando vão pra estádio? Na sua teoria, quantos vão lá pra fazer confusão? 3 mil no máximo. Eles ficam escondidos aonde? No meio dos 15 mil. Mas no ele não mínimo fica você está escondido, compactuando. as pessoas não estão Pilhador, escondendo. Você está compactuando com O que eu isso. falo é, não se precisa o cara dessa, vai, não se o precisa cara vai dessa pra rua, porcaria. como disse o Vanderlei, se o cara vai pra rua em pelotões, com um pedaço de pau, com um pedaço de ferro, como a gente viu agora no Flamengo e Vasco, quem faz isso? escoltado por polícia. Quem faz isso? Com um pedaço de pau e pedaço de ferro. Ele tem que ser preso. Quem que faz é tentativa isso? de homicídio. Quem faz isso nos últimos 20 Agora, anos tem do muita futebol gente brasileiro? ali que vai pra torcer. E tem. Então, mas ele precisa disso pra torcer? Ele precisa disso pra torcer? Flávio, é um grupo que canta mais. E a gente sabe que canta mais. O resto se canta. Agora, prende os bandidos. Prende os bandidos. Então, eles estão lá dentro protegidos. Eles estão protegidos. Mas é só prender. Eles estão pra prender. É só prender como se eles estão protegidos. Como? Por tentativa de Acaba homicídio. com essa porcaria. Ah, é melhor acabar. acabaria. Aí você tira o esconderijo. Você sabe que a bandidagem está escondida aqui. Que Tira o escondida? esconderijo. Todo mundo sabe onde está todo mundo. É o que eu costumo dizer. Todo policial de estádio sabe quem são os bandidos de organizada. Todo policial sabe onde está a bandidagem na favela. Eles não pegam porque a lei não deixa. Ué, eu já cansei de ver pelotão. Que conversa como o mole, Vanderlei hein? falou. Que conversa eu já cansei mole, de ver pelotão saindo algemado. Que conversa de mole, Maracanã. De Morumbi. Eles são recebidos. É isso. Eles são recebidos. Eles são levados de ônibus presos. A lei libera. Essa A lei libera. Esses caras são todos de esquema. Eles chegam lá. Todo mundo sabe onde está tudo que é bandido. A polícia é conivente. Sempre sabe. Então, é aí que está o erro. Então, você tem que pegar o bandido. O que fez o governador? Mas eles são coniventes. Eles têm respaldo de clube, eles têm respaldo do seguro BP Choque. Depois dessa confusão que teve lá entre Vasco e Flamengo... Foram pelotões e pelotões nas ruas. Não, então. O que fez o governador? Reunião, aquele negócio todo. Você sabe como é que é. Reunião, câmeras em mim, aquela coisa toda. Ele disse que estava propondo lá, anunciando, que mudaria a classificação de pena leve ou de crime leve nesse tipo de situação que impera no Brasil todo e que passariam para a organização criminosa. A partir de agora, esse tipo de postura será definida como organização criminosa e, com isso, a pena, o processo, tudo isso será muito mais rigoroso. Certo? Muito bem. Parou? Não parou. Já aconteceu isso. Quem é que já entrou no pacote de organização criminosa lá no Rio de Janeiro? Eu estou falando do Rio porque pelo menos o governador falou alguma coisa. É isso. Eu queria ouvir de todos os governadores, porque não é brincadeirinha isso. Não é o cara que tá tomando café, o outro fica irritado e joga o café fora. Não é isso. Nós estamos falando de espancamento. Nós estamos falando de agressão para valer. Ontem, por exemplo, foi veiculado pela rede social um casal com 2 filhos, com a camisa do Atlético Mineiro, tomando café, e o café foi invadido por torcedores do Cruzeiro e eles foram espancados, o marido, a mulher, as crianças. O cara estava aí embaixo, igual vocês fazem, descendo tomar café, tá com a camisa, aqui mesmo na rádio, vários usam camisas e tal, bonitas e tal, e acabou, desce para tomar um café, tá tomando café, entra um grupo e espanca, porque ele está com uma camisa de um clube diferente. É isso que nós estamos falando. Então, não tem torcedor comum que faz isso. É sempre escondido debaixo desses possível bancos. Esses caras, não acontece nada com esses caras, cara. É isso, prende. Embora. Prende. É simples, é prender. Deixa eu fazer a lei não prende. Agora, por que a gente não questiona a lei aqui? A lei a gente não questiona. A lei a gente não questiona. E a lei Então pronto. Então vamos questionar juiz, desembargador, que não faz nada. Vamos questionar. Quando teve aquele... Porque se o cara tá brigando com um pedaço de pau, com um pedaço de ferro, ele tem que ser preso. Quando teve aquele negócio da morte daquele garoto na Bolívia, até deputados federais foram lá para socorrer os caras. Isso é um esquema todo de políticos. Presidente Mário Bob naquela essa porcaria tem uma... Como eles votam, e tem um bando de gado, um bando de bobo. Tem um bando de bobo que segue isso aí. Aí eles é lógico. Porque o cara quer ter força. Normalmente são caras fracos, são caras, sabe assim... bobos, inseguros. Então eles veem força naquilo. Tanto que essas brigas que eles abrem para mostrar força, vivem pela violência. Parece a história que a gente vê em presídios, né? Que os caras vivem pela força. Então eles querem mostrar força. Eles matam, eles marcam essas brigas todas para mostrar força. Vive isso aí.
Isso acrescenta o que ao futebol? Nada. Nada. Isso nada. Nada. Agora, quem é organizada que vai pra torcer acrescenta muito. Se tira essa porcaria, o resto do estado... Bandido, olha aqui, isso aí é ser conivente com a bandidagem. Você tá dizendo que todo integrante de torcida organizada é bandido? Eu não disse isso. Então pronto. Eu não disse isso. Então pronto. Eu não disse isso. Tá bom, mas o disse povo não tem que ser punido. Não, tem, porque ele esconde os caras. Ele esconde os caras? Você já viu? Todo mundo sabe onde estão os caras. Ele se esconde no meio de 80 mil pessoas. Você já viu alguma É só você ir lá na sede que você pega. Você acha que um cara que frequenta um local onde tem tanto bandido merece respeito? Mas quem frequenta? Ele frequenta o estádio. Ele não vai pras brigas, ele frequenta o estádio. Eu quero ir lá porque eu quero gritar mais e ali que se grita. O estádio é inteiro, não precisa ir lá. Quem vai lá tá dando coletear pra isso. Qual é o líder de gangue organizada que já condenou esse tipo de ato violento da sua torcida? Não é que ele seja preso. Se ele é o líder, ele tem que ser preso. Então, qual se é ele é o o líder e ele não consegue... Se ele é o líder e não consegue controlar, preso. Como é que eu vou ser cúmplice à atuação deles? Ou seja, se o líder dá aval para que o militante da sua torcida promova esse tipo de ato, que muitas vezes termina em morte, como é que eu vou dar aval para que esse tipo de bando continue funcionando? Esse tipo de bando, você está falando dos bandidos. E é o que eu estou falando, a torcida organizada não tem só bandido. Mas eu vou continuar insistindo nisso. Não tem. No momento que você... Ela não condena o bandido. Ela não condena o bandido. Ela não condena o bandido. O líder não condena. O líder. Espera um pouquinho. Tem muita gente de torcida organizada que eu conheço que nunca brigou na vida. O torcedor mata um cara. A torcida uniformizada X vai e mata o cara. E mata o cara. Isso. No domingo... Preso. No domingo... Pera um pouquinho. No domingo, você pega, compra ingresso e vai ficar do lado dos caras. Você acha que esse cara merece respeito? Quem falou que você tá do lado do cara? Não. Tá do lado dos bandidos. Você tá num grupo de amigos seus que tá na torcida organizada. Deixa eu falar. Por que não cai fora? Você entraria num lugar cheio de bandidos? Eu entraria. Então você entraria. Se eu sou torcedor, não no meio do bandido. Se eu sou torcedor, vou lá, vou no estádio e tem um grupo onde se canta mais, eu vou. Pilhada, deixa eu falar um negócio. Eu vou cantar, eu vou lá apoiar o time. O bandido vai te comprar pro campo. Mas eles gritam. Deixa eu falar um negócio, Pilhador. Deixa eu falar um negócio. Primeiro, o que o Pipero falou que eu ia falar. Líder pra mim é referência, Pilhador. Então, o que a gente vê de pancadaria de vídeo aí, normalmente são os presidentes sendo espancados. Os presidentes dentro da briga. Então eles são líderes, são as referências. Então já começa daí. Como é que você vai esperar algo positivo da torcida uniformizada que tem o seu líder no meio de uma briga, de uma pancadaria com um pedaço de pau, com um pedaço de ferro? Primeira coisa, isso é um erro. Isso é um erro. Então não dá pra você confiar que ali tem anjinhos. Segundo, Pilhado, todos nós frequentamos estádios aqui há muito tempo. Você não consegue ficar nem próximo a eles, porque eles não deixam. Se vier um turista e sentar e não cantar, o turista é capaz de ser espancado. Eles tomam posse de um canto do estádio e se sentem no direito de ocupar aquilo, como se ninguém pudesse estar ali. Isso também não existe. E os clubes são coniventes a isso. Se você mudar eles de lado, existe uma grande ofensa para eles, você mudar ele de posição de estádio. Isso não deveria existir também. Então, perdeu o controle total. Eu concordo com você. Eu não acabaria com a organização. Eu concordo com você que a festa acontece ali naquele setor. Por quê? Porque normalmente tem incentivo do clube, tem apoio do clube para comprar bandeirão, tem apoio do clube para fazer fumaça. Agora... Fizeram do outro lado, eles vão lá e agridem. Agridem. Não, isso é indiscutível. A gente não pode ter turista em estádio, Flávio. Aqui no Brasil... Se o argentino, o alemão vem para ver um jogo, a chance dele ser espancado porque ele não sabe cantar, porque ele não sabe falar, é enorme. Essa é a realidade. Isso é hipocrisia falar que isso não acontece no estádio. Aqui a gente não tem condição de recepcionar pessoas que gostam apenas de futebol, para admirar o jogo de futebol. Não pode. Então perdeu totalmente o controle. Mas no passado, quando foi criado, e vocês sabem mais do que eu, que quando foi criado a torcida uniformizada, né, Flávio? Sim. Foi com outro objetivo. Sim. Com uma outra ideia. Combater ditadura, com uma outra ideia, com uma outra realidade. Outro detalhe, nenhuma torcida uniformizada canta mais músicas com o nome do clube do que da própria torcida.
Ou vocês discordam de mim? Você só fala de torcida organizada. Pouco você ouve os caras cantarem São Paulo, Palmeiras, Corinthians, com o nome da torcida nos campos dele. Eu acho que canta. Eu acho que é bem... Muito pouco. Quer que eu fale outra coisa? Tem torcida toda hora, gigante. São Paulo, toda hora. Aí entra a maioria. Sim, mas se você ouvir as músicas, não são... Pilhado, se você colocar torcida organizada contra o seu próprio clube, sabe pra quem eles vão torcer? Pra eles, pô. Isso é uma liderança, eu concordo. A liderança eu concordo. Agora tem que punir a pessoa física. Mas isso pune, prende. Só que a lei não pune. E é o que eu digo aí, falar liderança. A gente tem vários líderes bandidos na política e ninguém fala nada também. Perdeu-se o controle. Ninguém fala nada. Não tem mais como então se o líder não pode ser bandido, então é todo mundo picareta. Você não tem como... Ué, mas quando um líder de uma empresa falha a empresa, o que acontece com a empresa? Quebra. É isso que tem que acontecer. Agora, se a gente disser que porque o líder é bandido, todo mundo da organizada é bandido, a gente vai dizer que estão aqui na política, quase todo brasileiro é picareta. Não dá pra falar, mas é assim, ó, o que eu tô falando é o seguinte, como que vai ser... Não dá pra gente tomar, assim, todo mundo tá ali é picareta. Mas como que você vai resolver isso? Esconde os picaretas. Óbvio que não. Tem o que esconde os picaretas. Mas peraí. A gente vai pra um break. Mas peraí. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Afinou, né? Seguimos no YouTube. Afinou, né? Que vou afinar? Vou afinar pra você e pra chat. Afinou, né? Se eu for afinar pra você... Ele chama break pra quebrar. Ele estava encostado aqui, estava apertado, aí ele chama o break. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Parabéns, você meteu ele na parede ali. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Piado. Você sabe que quando o cara tá indo pra roubar uma casa... Mas você sabe disso. Você sabe que quando o cara tá indo pra roubar uma casa, se a namorada tá no carro esperando, ela vai presa, Pilhado. Mas o cara não tá na briga, é isso que eu tô te falando. Mas o cara tá no estádio. Pera, se o cara tá no ônibus... Quando eu falei os pelotões, pelotão tem que ser preso. Mas peraí. E outra, a polícia escolta pelotão de briga. Isso não Quando já se viu isso? Os caras estão com pedaço de pau, pedaço de ferro, a polícia tá do lado. Se o cara tá com pedaço de pau e pedaço de ferro, prisão nele. Ótimo, é o que eu falo. Vamos questionar a lei também, porque que ninguém é preso. Que questiona a lei. Por que ninguém é preso? É o que a gente faz aqui. Toda hora. Então tem que fazer. Eu já disse pra você que só é liberado o cara que é detido ou preso e tal, porque é o que determina a legislação. Os delegados, eu conheço alguns, fazem isso com dor no coração. É lógico, não é culpa da polícia. Com dor no coração. É da justiça. Agora, por que não muda? Porque precisa do legislador propor esse negócio todo para mudar. Ok. Só que quase todas as torcidas organizadas funcionam, entre outras coisas, como os personagens, cabos eleitorais de políticos. Põe isso, falamos aqui, ainda bem que tem gravação, né? Então, 500 vezes. Então, nenhum político vai apresentar um projeto. Os caras ganham voto. Ele não vai fazer isso. Então, nós estamos... Gente, estamos enxugando gelo. Só resta uma coisa, é bom que as pessoas defendam isso, que a gente possa falar, que a gente fale, pelo menos a gente fala, nós não podemos fazer lei, nós não podemos apresentar nenhum tipo de projeto, mas nós podemos falar ainda. Então, a Inglaterra se matava muito. A Inglaterra era um negócio tenebroso. Acabava com Copa do Mundo. Matava-se assim, com 70, 80 mortes nos casos mais... O governo entrou em campo. Acabou. Você conhece hoje, por exemplo... Não foi da noite pro dia. Gaviões do Liverpool. Você conhece a mancha do City? Não, criou acabou. Um ministério. Criou um ministério. Acabou. E assim, acabou também a pirataria, porque esse bando de vagabundos, eles vivem da marca do clube. Então eles fazem dinheiro com a marca do clube. Mas, todo mundo sabe que ainda existe hooligan na Inglaterra, fora do estádio. Fora do estádio, tudo bem. Existe. Que se dane. Mas existe muito ainda. Eu não estou nem um pouco preocupado que as torcidas uniformizadas não entrando no estádio se matem lá na rua. O problema é dele. Agora, e na Europa ainda existe muito. Você tem vários grupos de ultras aí que se matam. Ótimo. Ele que se dane lá fora. Só que tem uma coisa. Qual é o país do futebol mais rico do mundo hoje? A Inglaterra. A Inglaterra, que é o mais rico do mundo, que dá exemplo, ela não tolera mais. Dá exemplo também, mais ou menos, porque tem vários criminosos comprando o clube lá e lavando dinheiro lá. Outra história. Então, mas não é outra história. Pô, a gente defende um tipo de picaretagem e acoberta outra. Outra história. Tá bom, mas não dá pra contar. Tem muito criminoso botando dinheiro na Inglaterra. Mas quando não quer resolver... Tem muito criminoso roubando os clubes do Brasil. É melhor... Mas também não é esse paraíso que a gente fala. E aqui os caras roubam os clubes. Ó, a gente tá voltando, o senhor que falou que o
amarelei, quando a gente encosta ele tá na voltando, parede, seu frouxo. Ele chama, olha lá. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, ainda com esse debate, e já pra falar de mais declarações do Duílio, que o Duílio chegou a dizer que o título pra ele é organizar o Corinthians financeiramente. Mas calma aí, ele não fez nenhum nem outro. E a gente vai falar sobre isso. Os argumentos que ele afina. Ele já fez ele chamar. Já voltou pro Corinthians. Eu sei, mas ele afinou e tem que chamar comercial. Se der outra pegada nele, ele vai chamar de novo. O programa não anda. Deixa eu...